Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos ao nosso Café Teológico. E eu quero te convidar, assim, então, a refletir sobre a segunda parte de uma temática que eu levantei num vídeo anterior, que é a questão do culto. Mas antes eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E você que está aqui nos assistindo, compartilha, deixa aí o seu like, é muito importante para nós. Vamos então dar continuidade. No primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre o culto cristão numa perspectiva reformada, fazendo um contraste com a tendência do culto cristão evangélico contemporâneo, que é um culto muito voltado para o homem, para o entretenimento, para atender necessidades, demandas temporais. E o culto cristão, na perspectiva reformada, ele é teocêntrico, ele é cristocêntrico. O objeto do nosso culto é Deus e assim como também Cristo, a mediação de Jesus Cristo. Tudo que fazemos no culto é na mediação do Senhor Jesus. Portanto, aquilo que cantamos tem a ver com os atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis, os feitos do Senhor. Nós não prestamos culto a personalidades, nós não voltamos o culto para as pessoas. Uma outra questão que é importante é que nós não devemos inventar o modo de cultuarmos ao Senhor. Nós encontramos na Bíblia aquilo que faz parte do culto. Quais são os elementos assim então? A palavra, as orações, as canções, as ofertas e também os sacramentos. Deus é quem estabelece, é Deus quem revela. O culto ele é uma recapitulação. Ele tem a ver com aquilo que Deus fez na vida do seu povo. Lá na antiga aliança, Deus libertou Israel do poder de Faraó, da escravidão do Egito e conduziu o povo no deserto. E assim então ordenou que o povo celebrasse a ele um culto no meio do deserto. E esse povo estava indo em direção à terra prometida. E não é diferente para nós cristãos. Deus nos tirou do poder de Satanás, da escravidão, do pecado. Ele nos conduz nessa vida, ele ordena que celebremos um culto a ele e nós estamos indo em direção a Canaã celestial. Então o culto é sempre uma recapitulação da obra redentora. Eu quero aqui fazer uso de alguns aspectos do culto reformado, de acordo com o autor chamado Daniel Ryder, em seu livro O que é um culto reformado. E ele vai dizer o seguinte, que o culto é uma ação transcendente que liga a igreja da terra com a igreja do céu em louvor ao Pai Celestial. E ele vai dizer mais que o culto na tradição reformada deve ser bíblico, ou seja, ele deve ser permeado pelas escrituras. As atividades, as ações do culto devem estar repletas de leituras de textos bíblicos. O culto ele é pactual, porque o Deus que nós servimos é o Deus que tem conosco uma aliança, assim como ele fez com Noé, assim como ele fez com Abraão, assim como ele fez com Moisés, com Davi. Em Jesus nós fazemos parte da aliança com Deus, nós somos o povo que Deus separou para si. Portanto, o culto é sempre uma renovação de pacto, uma renovação de aliança. Ele é também evangélico, não evangélico de igreja evangélica, mas evangélico no sentido da sua mensagem. Ele conta a história do Deus que se fez homem, que viveu uma vida perfeita, que morreu, que ressuscitou, né, que subiu aos céus e que voltará. Portanto, o culto ele aponta para a cruz, aponta para a obra de Cristo, para, de fato, o Evangelho. As pregações devem falar do Evangelho. As canções devem, de alguma maneira, falar do Evangelho, pois o Evangelho é aquilo que ocupa o centro do culto cristão. O culto ele é histórico, no sentido de que nós não devemos buscar inovações, né? O que vai atrair, o que nós podemos colocar aqui para poder chamar a atenção dos jovens. Não, o culto ele é histórico, nós devemos fazer aquilo que os nossos pais fizeram. A questão, né, de nós olharmos para trás e ver que homens santos e piedosos fizeram coisas movidos pelo Espírito Santo, homens piedosos. Nós devemos assim então ter essa identidade de ter um culto, de prestar um culto que nós podemos encontrar ao longo dos séculos da igreja. Não um culto que tem a ver com invenções modernas, invenções
contemporâneos, nós precisamos de identidade, de catolicidade. Olhar para a igreja, por exemplo, lá do segundo século e ver que eles faziam aquilo que nós estamos fazendo hoje. Olhar para a igreja, por exemplo, do século XVI e ver que eles faziam aquilo que nós fazemos hoje. Portanto, nós não devemos inovar, mas devemos nos aprofundar naquilo que fazemos e no porquê que nós fazemos. O culto ele deve ser litúrgico. Muitas das vezes, quando nós falamos de liturgia, nós pensamos numa coisa engessada, nós pensamos numa uma coisa assim, um tanto não evangélica, né? Porque a gente pensa a liturgia sempre a partir da missa, a partir, né, da tradição cristã católica romana. Mas liturgia significa serviço, né? Liturgia é aquilo que nós fazemos no culto. O culto ele deve ter uma ordem, deve ter um sentido. E o culto ele não pode ser algo desconectado, algo que apela só para as emoções, como nós encontramos nos cultos contemporâneos, uma hora de música para mexer com as emoções e aquela palavra que muitas das vezes não tem nada a ver com o evangelho, mas tem a ver apenas em tentar motivar as pessoas. Não, a liturgia tem a ver exatamente como nós conduzimos todo esse culto. As partes do culto devem fazer sentido, devem ter lógica, devem ser, né, algo que nos faz de uma forma muito didática compreender as ações, os atos redentores de Deus e também nos levar a uma maior contemplação, né, daquilo que nos está sendo apresentado ao longo de todo o culto que nós prestamos. O culto ele deve ser alegre, porque nós somos um povo que Deus tirou do poder de Satanás, tirou das trevas, tirou do pecado. Então nós devemos cantar com alegria. Tudo que nós fazemos no culto deve realmente conter todo o nosso ser. Muitas vezes nós achamos que a liturgia, os atos, né, do culto são mecânicos. Na verdade, os atos eles se repetem, mas assim como na vida as coisas elas se repetem, há uma ordem, há uma sequência. Mas o que de fato faz a diferença, o modo como nós fazemos as coisas. Colocar o coração, cantar hinos, cantar louvores de todo o nosso coração, com alegria, sabendo que nós estamos expressando emoções, porque compreendemos aquilo que cantamos, compreendendo aquilo que Deus fez na nossa vida. E não fazer de uma maneira como se estivéssemos apenas correspondendo a estímulos de um ministro de louvor que está ali como se fosse um animador de palco ou um pregador que está simplesmente ali falando palavras de efeito para poder assim então arrancar do público expressões emotivas. Nós não estamos falando de emocionalismo, mas nós estamos falando de uma alegria que é resultado de uma compreensão daquilo que fazemos, daquilo que cantamos, daquilo que estamos ouvindo numa mensagem ou numa leitura bíblica. E ao mesmo tempo o culto ele deve ser reverente, pois nós entramos na presença de Deus de forma solene, um Deus que está diante de nós como Supremo Senhor, Juiz do Universo, e nós devemos estar ali com toda e completa reverência. Há muita irreverência nos cultos contemporâneos, pessoas entram de qualquer maneira, a palavra está sendo pregada, as pessoas estão mexendo no celular, a ceia está sendo servida, às vezes as pessoas estão mandando um zap para alguém, conversando com a pessoa ao lado, e nós sabemos que essas mesmas pessoas, se estivessem diante de um juiz, né, diante de uma audiência, elas estariam de certa maneira com um temor, e elas não expressam esse mesmo temor, essa mesma reverência diante daquele que é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o grande supremo juiz de toda a terra. Portanto, conforme Daniel Ryder, o culto cristão reformado ele é bíblico, pactual, evangélico, histórico, litúrgico e reverente. Deus abençoe. Se você curtiu, deixa então o seu like, o seu comentário. Até o próximo vídeo.